Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Moisés. Preparei aqui algo muito especial para vocês apresentarem para as crianças essa história tão emocionante. A partir deste mês de abril iniciamos uma jornada pelo livro do Êxodo. Então, se você é professor de escola bíblica, é professora da escola dominical, que ensina as crianças da classe maternal, você que utiliza as revistas da CPAD, a classe maternal esse trimestre vai aprender sobre o livro de Êxodo. Vamos conhecer a história do povo de Deus. Que bom que você está aqui, eu sou o tio Isaías. Você que está aqui pela Escola Bíblica, seja muito bem-vindo, fique até o final, tem muito conteúdo bom para você. E quem sabe você não vai ministrar utilizando a revista, né? Você está aqui porque procura algo sobre o nascimento de Moisés, sobre o livro de Êxodo, para ensinar para as crianças. Então fique aqui também, porque esse conteúdo é um conteúdo válido, seja para a escola dominical ou não. Então vamos começar aqui a falar sobre o nosso tema dessa semana. Na sua revista, para você que utiliza as revistas da CPAD aí na sua Escola Bíblica Infantil, nós vamos iniciar esse trimestre, na nossa primeira lição, falando sobre o tema O Povo de Deus Precisa de Ajuda. Nós vamos aqui introduzir, na verdade, a história aí do nascimento de Moisés, mas o conteúdo mesmo em si será sobre as parteiras. Então vamos dar uma atenção bem especial ao início de tudo. Vamos citar o nascimento de Moisés, mas o nosso foco será principalmente no povo de Deus que estava necessitando de ajuda. É o título da nossa lição, o povo de Deus precisa de ajuda. A nossa leitura bíblica, para que você, professor, já inicie aí tendo clareza do conteúdo, do contexto desta história, se encontra lá em Êxodo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 22. Obviamente você não vai só ler a referência que está aqui, mas entender todo o contexto que vem antes daquele texto básico, que vem depois. A gente também tem o versículo do Memorizando e eu vou já passar para vocês. Mas é muito importante você entender a sua sequência de aula. O que é que nós fazemos quando chegamos na escola bíblica para ensinar para as nossas crianças? Dia de aula, a gente precisa ter clareza de tudo, né, que nós vamos fazer, desde o início da aula até o final dela. E o que acontece durante também. Então não é só chegar lá e contar uma história, tem toda uma preparação. No nosso caso, da escola dominical, a gente vai ensinar aqui para as crianças do maternal. Então, professora, se você vai ensinar para as crianças do maternal, você sabe bem como é essa faixa etária. São bem pequenininhos, a atenção deles tem um tempo ali de atenção muito curto, então você precisa ter tudo muito bem programado, muito bem planejado e entendendo que eles não vão ficar 2 horas sentadinhos te ouvindo, isso não vai acontecer. Aí a gente preparou algumas coisas aqui que eu vou mostrar durante essa aula, que você pode fazer com eles durante a aula para envolver eles, tá? Isso aqui na parede eu vou já mostrar para vocês como funciona, é bem legal, também vai chamar a atenção deles. Mas vamos focar aqui no nosso roteiro inicial. A gente começa com um acolhimento, sim, um acolhimento, dando as boas-vindas a todas as crianças, abraçando, perguntando como foi a semana. Possa ser que tenha aquele chorinho, né? Separação ali da mamãe e do papai, aí a mamãe às vezes tem que ficar um tempinho ali com você até a criança se acalmar, mas faça aquele acolhimento. Se você está iniciando agora nesse trimestre a dar aula para o maternal, é importante que as crianças te conheçam, se apresente. Ah, tia, mas são pequenininhas demais, não vão entender. Se apresente para elas, diga seu nome, pergunte o nome delas, comece a se envolver, conversar. Isso é acolhimento. E depois a gente vai iniciar trabalhando a memorização do versículo. Mas tio Isaías, são crianças do maternal, não sabem ler, o tempo da atenção delas é muito curto. Como que a gente vai fazer esse momento aí de memorização? É muito importante, professora, que você sempre tenha em suas mãos a Bíblia. Mesmo que elas não entendam ali, muitas vezes, o que está exatamente escrito naquele texto, é importante que elas saibam que tudo que você vai falar está aqui na Bíblia. Desde pequenas, elas precisam entender a importância da palavra de Deus. Ah, mas não entendem? Claro que entendem, gente. Elas estão aí porque entendem. Se elas entendem influenciadores, se elas entendem vídeos no YouTube, se elas entendem músicas, vídeos aleatórios que vêm na internet, por que elas não vão entender a palavra de Deus? Óbvio que vão. Vão sim. E o diabo sabe disso mais do que a gente. Investe pesado. E a gente às vezes, são pequenos demais. São crianças pequenininhas demais, deixa pra lá. Não precisa disso tudo não. A gente perde tempo quando o inimigo já está, a todo vapor, fazendo tudo que tem feito aí que a gente sabe e a gente perde tempo. Então não perca tempo. Não perca tempo. Abra sua Bíblia ali de forma bem dinâmica, né? Fala a linguagem deles. Então a gente apresenta o versículo para as crianças, mas como a gente pode fazer a memorização? Só uma pessoa segurando aqui vai ficar um pouquinho difícil, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, a gente preparou aqui, deixa eu mostrar antes isso aqui para vocês. Esses recursos aqui, vocês todos têm acesso dentro do clubinho da EBD, da nossa assinatura trimestral, que vale muito a pena. Na nossa assinatura trimestral, você tem acesso a 13 lições. No caso, é todo o conteúdo do trimestre, são no total 13 lições, você tem acesso a 13 lições. Cada lição ali, quando você vai contabilizar, vai sair em torno de 3 e pouco, menos de R$4 por lição. Todo o conteúdo completo para você. Depois a gente vai deixar aí na tela detalhes do PDF de tudo que você recebe, de tudo que você recebe. E aí você vai receber esse arquivo aqui também, além deste que você vai montar em folha 4, tá? Você monta e ele fica deste tamanho. Aqui tem as 2 parteiras, ó, o bebê Moisés, tudo numa linguagem bem acessível para as crianças, não só de texto, mas também de imagem. E aí você vai ter aqui, ó, essa dinâmica para memorização. Essa dinâmica para memorização, ela funciona dessa forma aqui. Aqui nós temos o versículo, a gente colou aqui empregadores. E como a gente vai fazer aqui, ó? Deus é o nosso refúgio. Como a gente pode falar dessa primeira parte para as crianças, que Deus é o nosso refúgio? Você está vendo o sinal que ele está fazendo aqui?
O gesto que ele está fazendo, que o personagem está fazendo, são os nossos mascotes do clubinho, ele está fazendo um gesto aqui de casa, ó. Deus é o nosso refúgio. E aí você pode fazer a repetição do versículo com as crianças através de gestos. Deus é o nosso refúgio. Mas olha, continua. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. E aí como ele está fazendo aqui força? E a nossa força. Deus é o nosso refúgio. Faz o gesto aqui de casa. Depois assim, ó. E a nossa força. E depois continua, ó. Socorro. O que a gente faz quando falar sobre o socorro do Senhor, né? Socorro, dá um abraço assim, ó, esse mesmo, ó. Socorro. Socorro o quê? Socorro que não falta. Ela tá fazendo o símbolozinho aqui de não. Então vamos fazer a repetição do versículo aqui? Já já a gente vai para a referência. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Já estava pulando a nossa força. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta. E aí eles precisam lembrar de onde está escrito, porque está escrito na Bíblia, não é um texto que você vai levar, professor. Ele vai entender, as crianças vão entender que esse versículo está escrito na Bíblia. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta. Salmos 46, verso 1. E aí quando você for falar sobre a referência, você bate palma. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta. Salmos 46, 1. Aí você bate palma na hora ali de finalizar o versículo. Bem legal essa ideia. Você pode fazer até nesses seus recursos, caso você não seja do clubinho. Se você quer fazer parte do clubinho, você vai receber todos esses arquivos que eu vou te mostrar aqui. Mas essas ideias que eu estou te dando, você consegue aplicar também sem eles. Obviamente, com o clubinho você tem um conteúdo mais visual, que vai atrair bem a atenção das crianças. Mas vamos lá, dando continuidade, depois de a gente fazer aqui a memorização do versículo, no nosso roteiro de aula a gente segue aqui, faz um momento de louvor, a memorização e depois vamos para a ministração da palavra. Lembrando sempre que o tempo da atenção deles é bem curto, então você precisa ser bem objetivo. Não vou contar toda a história para vocês, mas deixa eu achar aqui. Vocês que fazem parte do grupo gratuito, vocês vão receber esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui tem as lições divididas em tópicos, tá? O que a gente fez? O material do Clubinho da EBD ele é bem completo, são mais de 30 páginas, tá? De materiais, visuais, de dinâmicas, mas isso só da lição 1, tá? Só da lição 1. Toda semana você recebe algo relacionado à lição da semana. Mas sobre essa lição aqui que a gente tá falando, né? Você vai receber aí também o material dividido, o esboço dividido em tópicos. Esse esboço dividido em tópicos você pode ter acesso de forma gratuita. Sim, de forma gratuita, dentro do nosso grupo. Essas 3 páginas aqui de conteúdo que a gente vai entregar para você de forma gratuita, elas fazem parte do Clubinho da EBD, mas para que vocês possam ter essa experiência do Clubinho, a gente vai entregar aqui e também vai ser muito bom para o teu auxílio. Então vai ter toda a história dividida em tópicos, como assim, tio Isaías? Você vai observar que a história não está em um texto corrido, mas sim em tópicos curtos. Por quê? Você ali ministrando a aula, às vezes a gente esquece, né? Tanta coisa, às vezes as crianças ali se movimentando e tal. A gente lendo aqui o conteúdo da revista, que é muito completo, tá? Você vai ver que são textos corridos. E esses textos aqui servem para o quê? Para o nosso auxílio, para o nosso estudo. Mas na hora da aula, eu pessoalmente sempre gosto de ter comigo a lição, o conteúdo, o texto que eu vou ministrar, o texto bíblico dividido em tópicos curtos. Porque aí eu tô ali falando, ó, dou uma olhadinha, lembro. Ah, Faraó percebeu que sua ordem não foi cumprida. Aí você vai, a partir daquele tópico, desenvolvendo todo o resto, porque o Espírito Santo também vai te ajudando nessa aula. É essencial você ter a dependência do Espírito Santo. Tudo isso aqui, gente, é muito bom. Tudo isso aqui é excelente. Faz toda a diferença na tua aula. Quem é aqui membro do clubinho sabe. Faz toda a diferença na tua aula, mas dependa sempre do Espírito Santo e não dos teus recursos, não da tua capacidade, não daquilo que você acredita saber. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Você vai ter aqui, ó, todos os métodos. Isso aqui é método. Isso aqui é método, é recurso lúdico, mas quem vai te dar a graça, quem vai te dar a capacidade, quem vai te fazer ensinar a palavra de Deus com ousadia, com profundidade. Quem vai fazer as crianças ouvirem, entenderem, guardarem no coração não é você, não é o recurso, é o Espírito Santo. Guarde isso no seu coração e não se esqueça, tá bom? Então, a gente vai ministrar a aula, não vou focar aqui, mas eu quero focar em algo que a gente sempre tem dito aqui nas nossas pré-aulas. Aplicações. É muito importante, professor, você ter guardado no seu coração isso aqui. Você não tá lá só para contar uma historinha. Você precisa fazer a criança entender como aplicar aquela história, aquele conteúdo para a vida dela. A gente vai falar sobre o nascimento de Moisés, sobre o povo que estava precisando de ajuda lá no Egito, vamos falar. Mas a criança ela não pode sair da igreja só lembrando da história de Moisés. Então a gente vai começar falando aqui, ó, quando for falar da história de Moisés, eu coloquei o recurso desse formato aqui redondo, onde você pode recortar e você pode aqui usar bailarina ou aquelas argolinhas de alumínio que acho que é alumínio, não sei, inox, enfim. Aquelas argolinhas que você coloca aqui, tá? Vem de casa do artesanato. E aí você pode ir passando assim. Eu coloquei, ó, fita de cetim, só pra mostrar pra vocês que não tem desculpa, tá? Recorta isso aqui, tá? Não fique usando, você que é do clubinho, na folha assim, A4, o círculo redondo não. Pelo amor de Deus, recorte, faça bem bonito, ó, pra chamar bem a atenção das crianças. A gente inicia aqui falando sobre Jacó, que vivia no Egito com sua família, e vai mostrando aqui os recursos visuais. A CPAD, ela também tem recursos visuais, mas são só de 3 a 4 imagens. E aquele mesmo estilo de imagem que as crianças já estão adaptadas, aquele mesmo formato que elas também já estão adaptadas. Então, qual a ideia do clubinho? Toda semana você recebe um formato diferente, como esse aqui. Você vai ministrando, ó,
mostrando as imagens para as crianças. As imagens não é no estilo antigo, as imagens são em estilo atual, como aqueles desenhos que elas estão acostumadas a assistir. Isso logo de cara vai chamar a atenção da criança. Então você vai usando aqui, ó, e vai apresentando para as crianças todo o conteúdo. Aí essa parte aqui, tio Isaías, o que é? O que tem a ver com a história? Essa aqui já não é mais a história bíblica, e sim a aplicação da história bíblica, que a gente também colocou aqui em imagens, ó. E aí você, dentro do esboço, você vai entender como aplicar todo esse conteúdo aqui, tá? Através dessas imagens, certo? Isso aqui, ó, é a aplicação. E aí é sobre a aplicação que eu quero falar para vocês. Primeiro ponto que você deve lembrar de ensinar para as crianças enquanto você ensina: obedecer ao que é certo. Exemplo: guardar brinquedos, ouvir a professora, não bater. Isso agrada ao Papai do Céu. Então fale de forma simples. Eu estou dando aqui, ó, pontos que você vai entender, mas quando você for transmitir para a criança, a gente deixou exemplos. Então, quando você for ensinar sobre outro ponto, que é uma aplicação prática baseada nesse conteúdo para você ensinar para as crianças: cuidar dos amiguinhos. Mas como você vai ensinar para as crianças? Ajudar quem caiu, dividir um brinquedo, não empurrar. Às vezes são situações que acontecem aí dentro da tua sala. Empurra, briga, não quer ajudar, não quer dividir o lanche, ou tá roubando o lanchinho do coleguinha do lado. Então tem essas coisinhas que a gente sabe que acontece, que você precisa ensinar através do conteúdo bíblico. E a gente separou aqui essas aplicações práticas que se encaixam. Outro ponto aqui: falar a verdade. Exemplo: não esconder quando faz algo errado, porque Papai do Céu, ele gosta da verdade. Não esconder quando fizer algo errado da mamãe, do papai. Outro ponto: falar com Deus quando tiver medo. O povo lá no Egito, tudo isso aqui tem a ver, gente, com conteúdo, tá? Se você for pegar o conteúdo, se você for ler o texto, se você for fazer uma análise do texto, você vai ver que tudo isso aqui são aplicações baseadas no texto da lição, o conteúdo da lição, da Bíblia, adaptado para as crianças do maternal. Falar com Deus quando tiver medo. O povo lá no Egito, o povo hebreu, eles estavam há mais de 400 anos sofrendo aquela escravidão tão triste nas mãos de Faraó. Só que aí o povo pediu ajuda a Deus, e Deus ouviu. Quando o povo achava que Deus não estava ouvindo nada, Deus ouviu. Então vamos falar com Deus quando tiver medo. Exemplo: medo do escuro, quando chorar, quando ficar inseguro. Aí você pode ensinar, aqui tem uma indicação: ensine uma oração curtinha. Papai do Céu, cuida de mim, cuida da minha mãe, cuida quando eu for dormir naquele quarto escuro, cuida. Então, ó, olha só como a aplicação, a história, ela vai sendo aplicada na vida da criança de forma simples. Olha, e aí eu vou mostrar rapidinho aqui as nossas atividades. Gosto sempre de fazer para vocês do clubinho atividades bem dinâmicas, atividade de recortar, de cobrir, de colorir, mas com propósito, tá? A gente deixou para indicação de dinâmica aqui 2 dinâmicas. A primeira dinâmica, bem legal, é essa aqui, onde vocês vão ter imagens com atitudes negativas e positivas. E vocês vão mostrar para as crianças essas atitudes nessas imagens, ou se você tiver televisão aí na sua sala, você pode projetar na televisão essas imagens que você vai receber no arquivo, e você vai mostrar para a criança, vai entregar para cada criança, ó, 2 coraçõezinhos colados no palito de picolé. Um coraçãozinho tá triste, outro coraçãozinho tá feliz. E você vai perguntar quais dessas atitudes agradam ou não agradam o coração de Deus. Aí tem algumas atitudes aqui, ó: birra, roubar a balinha do coleguinha, ajudar quem caiu, bagunçar a igreja, sujar a igreja. Tem algumas atitudes aqui, ó: bagunçar o quarto, ficar com raiva, ser obediente. E aí você vai mostrar as imagens, vai falar um pouco sobre aquela imagem, e a criança vai responder através da plaquinha. O que tá certo, o que tá errado, o que agrada o coração de Deus, o que não agrada, o que deixa Papai do Céu feliz, o que deixa Papai do Céu triste. Isso aí você já vai estar ensinando, ó, sobre as atitudes da criança, fazendo uma aplicação prática de todo o conteúdo que a gente ensinou. Então mostrei aqui para vocês, repetindo aqui a nossa sequência da aula, né, o nosso roteiro. Começamos com acolhimento, oração inicial, momento de louvor, memorização, ministração da palavra, dinâmica do tema. Deixei essa indicação e outra indicação lá para vocês. Atividades, eu mostrei aqui para vocês. A primeira atividade: vamos colorir a atitude correta, tem também relação com a aplicação, e essa atividade também é de aplicação, tá? Não é só a atividade da história. A revista também tem atividade, mas o que eu indico, você pode passar a atividade para a criança fazendo em casa. A atividade da revista. Se a criança leva a atividade para casa, você pode fazer isso, caso não dê tempo. Mas eu sempre indico você fazer atividades que elas possam colar, colorir, se envolver mesmo, pintar com tinta guache. Faça esses momentos assim mais dinâmicos para a criança. Não faça só ela pegar um lápis e ficar ali rabiscando sem nenhum propósito, certo? Então a gente faz a atividade, depois conclui com a oração final. Queridos professores, a gente tem uma outra indicação aqui para vocês. Logo abaixo aqui vocês vão ter, primeiro, o link do nosso grupo gratuito, onde vocês podem acessar o material gratuito com o esboço da administração e a aplicação prática. Vocês também vão ter acesso aí ao nosso WhatsApp, onde vocês podem falar sobre o Clubinho da EBD. Você que está interessado na nossa assinatura trimestral, você faz um pagamento único e tem acesso a todo o trimestre. Semanalmente recebe conteúdos como dinâmicas, visuais, material exclusivo para você aplicar na sua aula semanalmente. Toda semana tem uma novidade. A gente não fica só naquela mesma coisa não, mesmo recurso, mesmo formato, não. Toda semana tem uma novidade, novas atividades, novas dinâmicas, bem legal e adaptado para a sua faixa etária. A gente quer indicar para você também algo bem legal, que é o nosso painel de frequência. Quem há mais tempo daqui do Clubinho, do nosso canal, do Clubinho da EBD, sabe bem. Olha, gente, como tá lindo. Vai lá no nosso Instagram, @Clubinho da EBD. Além de você ver lá detalhes do nosso material da semana, você também vai ver detalhes do nosso painel de frequência. E como funciona, tio Isaías? É como um álbum de figurinhas. É temático no tema do trimestre. Você vai utilizar esse painel para colar aí na parede da sua sala. Já vai servir como decoração para o trimestre inteiro. Só que cada criança vai receber esse arquivo aqui impresso, que é um mini painel de frequência. Vocês estão vendo que o painel ele tá aqui com
imagem, tem um espaço aqui para você colocar imagem, já tem aqui a imagem da nossa primeira lição, as duas parteiras. E aqui a gente vai ter da segunda lição, da segunda lição, da terceira lição, enfim, toda a trajetória que a gente vai fazer nesse trimestre em figurinhas. Vai ter essas figuras grandes porque vocês, conforme for chegando o dia de aula, você vai colar com as crianças no painel grande e fazer a revisão. Quando for, exemplo, na próxima semana que a gente colar aqui a figurinha sobre o nascimento de Moisés, que nessa semana a gente meio que falou sobre o nascimento de Moisés, mas o foco total não foi nele, foi nas duas parteiras, como eu falei no início. Então, na segunda lição que a gente vai realmente se aprofundar no nascimento de Moisés, aí a gente vai falar sobre o nascimento dele, mas já vai ter a figurinha da lição passada, então a gente pode fazer uma revisão. O que foi que a gente aprendeu na semana passada? E aponta aqui para a figurinha e eles vão associar a figurinha com o que eles aprenderam, você também vai ajudá-los a fazer isso. Então a cada semana você vai colando a figurinha e você vai poder usar esse painel tanto como decoração quanto também como painel de revisão. E a criança vai receber o painel, que a cada semana ela também vai ter as mini figurinhas, são as mesmas figurinhas do painel gigante, mas você vai receber em formato pequenininho, porque em uma folha A4, ó, você entrega para cada criança, você não precisa deixar ela levar para casa, você só faz ela usar na aula, tá? Até para durar o trimestre inteiro. E aí cada criança que tiver presente vai funcionar como uma chamadinha. Ela vai receber uma figurinha relacionada àquela lição. Se ela faltar a lição 2, ela não recebe a figurinha. Isso vai servir como incentivo e você vai apresentar esse projeto não só para as crianças, você precisa apresentar esse projeto para os pais, porque os pais é que levam as crianças para a igreja. E aí você vai apresentar o projeto do painel de frequência para que as crianças participem ativamente da EBD. Isso vai ajudar muito. A gente tem muitos depoimentos de professores que utilizam isso em suas igrejas e dá muito certo. Crianças que não querem mais faltar porque querem ver no final do trimestre o álbum completo. E aí você vai fazer uma premiação para aquelas crianças que tiverem o álbum mais bem preenchido ou o álbum totalmente preenchido, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês possam continuar firmes e constantes na obra do Senhor e contem com o Clubinho da EBD. Nos siga no Instagram, @Clubinho da EBD. Vou deixar aqui abaixo o link da nossa lojinha virtual, onde você pode entrar lá e ver vários materiais que podem ser úteis para você no Ministério Infantil. Se você quer fazer parte do clubinho, venha já fazer parte e mudar totalmente o rumo da tua aula, fazer com que ela se torne mais dinâmica, mais atrativa e, claro, sempre na dependência do Espírito Santo, se torne mais eficaz. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima semana. Tchau, tchau.